Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e um ano de muita reflexão, de muita paz, de muito trabalho dentro de você, de cada um de nós, a fim de que saibamos limpar o terreno, preparar o terreno para semear os frutos do amor, os frutos da paz, como verdadeiros filhos de Deus. Esta é a mensagem do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Esta é a mensagem do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Tudo na vida tem que ser muito bem estudado, compreendido, entendido, assimilado pedagogicamente. É isso, essa assimilação pedagógica é que vai formar dentro de nós a fé raciocinada, vai induzir você a pensar, a refletir antes de agir. E só agir de acordo com as leis de Deus e do Estado democrático de direito, que também são de Deus. Assim como a ciência é uma lei de Deus. Deus está no comando de tudo e nomeou o governador da terra, Jesus Cristo, com todos os seus ensinos à nossa disposição, para nos tornarmos, mesmo que devagar, responsáveis trabalhadores do amor. Hoje vamos fazer uma reflexão com Martins Peralva, um estudioso dos mais profundos. Eu o conheci pessoalmente numa das reuniões das federativas brasileiras em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um dos mais profundos estudiosos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma reflexão, algumas reflexões, para que a gente fomente em nós a vontade de sermos bons familiares, bons trabalhadores das profissões, bons políticos, bons cidadãos, cumpridores cidadãos, para que o mundo viva em paz. Diz Martins Peralva, conforme se deduz do título Estudando o Evangelho, à luz do Espiritismo, estudando o Evangelho, à luz da doutrina espírita, o Consolador prometido, que foi prometido e falado por Jesus no Evangelho de João. Os temas por nós apreciados trazem, como não podia deixar de ser, a marca de nossa abençoada doutrina espírita. O Espiritismo veio fechar o cristianismo com as 5 obras básicas, fechar pedagogicamente, com as 5 obras básicas. O verdadeiro Filho de Deus estuda esse conjunto para se tornar uma criatura efetivamente do bem. Doutrina de esclarecimento, que tem sido luz em
todos os nossos caminhos. Doutrina de redenção que nos tem amparado a fragilidade. Doutrina de renovação que nos tem apontado rumos mais certos, reajustando-nos convenientemente em cada frase, em cada conceito, pobremente expostos, reconhecemos encontrar-se assim, ou desejamos, aquela substância doutrinária que torna mais grandiosa a personalidade augusta de nosso Senhor Jesus Cristo, que torna mais claros os seus ensinos, mais compreensivas as suas palavras, mais límpidas as suas lições. Era necessário, portanto, ressuscitá-lo. Era necessário, portanto, ressuscitá-lo. É necessário ressuscitar para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, ter coragem de estudá-lo, no mínimo de 1 a 4 horas todo dia, como alunos, aprendizes, a fim de que saibamos o que é o amor, a fim de que saibamos trabalhar a caridade e todas as suas faculdades. Restabelecer-lhe o vigor e a beleza, restaurar-lhe a grandeza divina, para que o Cristo não continuasse, nem continue na limitada condição de chefe de religiões. Não, ele nunca quis ser chefe de religião nenhuma, nunca foi chefe de religião nenhuma, mas sim como bênção de luz, sublime e universal na experiência evolutiva de cada ser. Esse é o papel que nós devemos procurar em Cristo Jesus. O Filho de Maria voltava ao seio da humanidade. As portas do céu se abriram amplas e generosas, a fim de que por elas jorrassem mensagens de luz que iriam concitar as criaturas ao esclarecimento superior, à própria edificação íntima. É isso que está faltando, nós buscarmos o esclarecimento superior de tudo, de lavarmos a nossa alma e aqui dentro implantarmos as sementes da luz dos esclarecimentos superiores. É isso que nós estamos precisando fazer e compreender como fazer. Não há tempo melhor ou pior para a divulgação do Evangelho, para que as suas luzes entrem por cima dos telhados, a fim de aquecerem os lares do mundo inteiro. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Por que não deixar que pelos telhados entrem os ensinos do Mestre Jesus? Na atualidade, todavia, quando o nosso orbe querido vive as tormentosas experiências que precedem, via de regra, as grandes transições, o enaltecimento da figura do Cristo, a divulgação do seu Evangelho e a prática dos seus ensinos representam um imperativo inadiável
inadiável. O Mestre continua sendo o maior, a mais sublime e eterna realidade que o mundo conheceu até nossos dias. A sua palavra permanece, educando e salvando, confortando e soerguendo, renovando e iluminando para a imortalidade gloriosa. São esses os ensinamentos que nós precisamos buscar, todos nós. As famílias, independente de religião, de profissão, todas precisam estudar a verdade. Todos estamos procurando saber aonde está a verdade, está aqui. Mas tem que ser estudada. Esse livro tem que ser lido estudando, de 1 a 4 horas por dia. E às vezes tem que ser lido 6 vezes numa encarnação, para ser muito bem compreendido e aplicado primeiro em nós. Primeiro em nós. A primeira mudança é individual, para que sejamos educados de acordo com as leis de Deus e saibamos implantar aqui na Terra a era da paz. O homem crê nesse futuro, nessa era de compreensão e paz entre as criaturas, mas precisa trabalhar. Por isso, luta e sofre, confia e espera. Luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade, com inteira ausência dos sentimentos inferiores, que emolduram indiscutivelmente a fisionomia do mundo atual. O nosso mundo atual está sendo agredido, a sua fisionomia está sendo mudada pelas guerras, pela violência de cada um, a intolerância, a ignorância que está reinando em quase todas as mentes. Você não vê as religiões estudando Jesus e trabalhando Jesus. Você não vê. Você vê pastores, você vê religiosos querendo fazer passeatas, querendo trazer de volta a ditadura, a tortura e a morte dos irmãos. Nós temos que estudar as leis de Deus para sabermos como implantar a partir de nós a paz, a harmonia, o progresso respeitoso a todos os nossos irmãos. Indiscutivelmente, a fisionomia do mundo atual está dessa forma terrível que nós estamos vendo. Precisamos tirar daqui a ausência do ódio que provoca a guerra, a ausência do orgulho que favorece a prepotência, a ausência do ciúme que acende o fogo do desespero, a ausência do ciúme, atenção, trabalhadores da seara do Cristo, a ausência de ciúmes
que provoca o fogo do desespero, a ausência da inveja que estimula a discórdia, a ausência da ambição que abre caminho à loucura. Esse mundo melhor não pertencerá exclusivamente aos nossos filhos e netos, como asseguram os que creem apenas na unicidade das existências. Pertencerá a nós todos. As nossas individualidades espirituais empenhadas hoje na construção deste mundo feliz, desse mundo onde o mal não terá acesso, onde não haverá lugar para a sombra, porque o bem e a luz lhe serão magnífica constante. Nós precisamos começar a pregar o bem a partir de dentro de nós, de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossas formas de conversar, de dialogar, de tratar a nós e a todos os nossos irmãos, os animais, a sociedade de um modo geral. Pela reencarnação, estaremos aqui amanhã de novo, no cenário terrestre, utilizando outros corpos, prosseguindo destarte experiências evolutivas iniciadas em remotos milênios. Amanhã, na ceifa, colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. Amanhã nós colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. Precisamos pensar nisso, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas. Chega de ficar brincando de fazer palestra pelo WhatsApp, pelo smartphone. Para, senhoras e senhores, com palestra, com sermões, com péssimos exemplos de pastores, de palestrantes, de padres, de cidadãos da sociedade, militares, as pessoas do direito vendendo sentenças, a medicina querendo fazer coisas que não lhe cabem, o mundo querendo enganar a tudo e a todos, em vez de fazer tudo correto, de acordo com as leis vigentes. Nós precisamos começar a mudar esse mundo em que estamos vivendo. E a mudança deve começar por nós, meus senhores, minhas senhoras, meus irmãos e minhas irmãs. Com o nosso Senhor Jesus Cristo teve início na Terra a preparação espiritual da humanidade para os jubilosos dias do futuro. Depois dele, como legatários de valioso patrimônio, espalharam-se os discípulos por toda a parte, visitando cidades e aldeias. Planos de alegria anunciavam o Evangelho. Eram eles, já àquele tempo, os precursores, os pioneiros da civilização do terceiro milênio. Eis que o Evangelho é insofismavelmente a base, o alicerce, o fundamento, a pedra angular dessa civilização luz, dessa civilização amor que o mundo conhecerá, que o mundo conhecerá, só depende de cada um de nós. Tem religiões fazendo cada coisa, perdendo cada tempo, em vez de fazer as criaturas estudarem os livros seguros
para as suas reformas íntimas, para as suas reformas morais, para de per si começar a melhorar o mundo, cuidando de si e de seus irmãos e da sociedade em que vive. Mas para isso tem que estudar, tem que conhecer as leis, as regras a serem seguidas, as regras a serem cumpridas. Senão nós vamos ficar perdendo um tempo tremendo. O serviço de expansão evangélica prossegue, contudo, e prosseguirá séculos afora, edificando as bases do mundo diferente, os alicerces do mundo melhor que desejamos, pelo qual lutamos, no qual cremos, mas que não está muito próximo, como alguns supõem. Não está muito próximo por culpa nossa. Olha o tempo que nós estamos perdendo com as políticas de baixo nível. Olha o tempo que o Congresso Nacional, que tem uma responsabilidade sublime de fazer as leis boas para todos os cidadãos, está perdendo. Vejam quantos políticos que deveriam ir para a cadeia, em vez de estarem no Congresso Nacional. Vejam alguns do Poder Judiciário parados, inertes, não fazem nada. Vejam o Executivo também parado. Cadê as escolas, os hospitais, as moradias? Cadê os transportes urbanos? Cadê todos os direitos que os cidadãos têm e deveriam estar à sua disposição? Sem o conhecimento e principalmente sem a assimilação evangélica, tão cedo não conhecerá o mundo dias melhores. Do jeito que nós estamos indo, sem conhecer o Evangelho e trabalhá-lo dentro de nós, a princípio, não teremos mudanças. Vamos ficar patinando nesse estágio terrível de sacrifício das criaturas e de seus direitos. Mas se o espírito do cristianismo não for realmente sentido e aplicado, o mundo de amanhã, o decantado mundo do 4º milênio, já estamos no 3º, assemelhar-se-á à imensa necrópole com soberbos e glaciais sarcógrafos, insensíveis, sem calor, sem vida, todo mundo parecendo cadáveres vivos. Você vê as entrevistas dos pastores, das criaturas do direito, da sociedade. Parecem cadáveres que não estudam, não sabem conversar, só querem enganar o povo. Insensíveis, sem calor e sem vida, é assim que nós estamos vivendo. As pessoas não estão preocupadas mais com as crianças. As crianças estão morrendo de fome. As crianças estão morrendo sem o auxílio da medicina, dos cuidados essenciais da alimentação, e nós não estamos nem aí. Cadê o Evangelho? Cadê a pátria do Evangelho? Entra presidente, sai presidente, entra diretoria, sai diretoria nas casas religiosas, nas casas políticas,
E você vê as mesmas brigas, as mesmas coisas. Urge, pois, seja o Evangelho intensamente anunciado, a fim de que seu divino perfume aromatize as florestas, os campos, os mares profundos, os céus longínquos. Não preconizamos, obviamente, o simples anúncio oral ou escrito do Evangelho, o anúncio da tribuna, do jornal, do livro apenas. Não! Referimos-nos, sobretudo, diz Martins Peralva, ao anúncio vivido, exemplificado, capaz de contagiar, de converter, de transformar quantos lhe ensinam a influência dinâmica e renovadora. Na passagem em estudo, ultrajados e incompreendidos, os pegureiros do cristianismo fugiam para outras cidades, onde anunciavam o evangelho com o mesmo denodo, o mesmo entusiasmo, o mesmo idealismo e na mesma perseverança. Invencíveis, deixavam em suas pegadas luminosos rastilhos. A civilização desse novo milênio ficará retardada, já está retardada, de tanta ignorância, de tanto valor às coisas do materialismo, dos vícios. Veja a bebida aumentando cada vez mais e assustadoramente, as drogas, as coisas fúteis. Vejam como as criaturas estão se perdendo pelo poder efêmero, podre, que o materialismo ilude a todos. A civilização do terceiro milênio ficará retardada se cruzarmos os braços, se continuarmos acomodados como estamos, se continuarmos seguindo criaturas que não sabem o que é o estudo, não sabem o que é a reforma moral, a reforma ética, não sabem o que é viver com o Deus, o nosso Criador, e as suas leis imutáveis, feitas para o resto da eternidade. Será um agradável sonho se não aliarmos a todas as conquistas da ciência o mais belo aspecto da vida, que é o espiritual. Quase ninguém está cuidando do espírito. Você tem que fazer o espírito estudar. Você tem que fazer o espírito entender as leis, compreender, assimilar essas leis e trabalhar essas leis dentro de si em primeiro lugar, para saber o que é ser direito, honesto, caridoso, paciente, misericordioso, de coração limpo, para saber o que é ser brando e pacífico. Mas o coração que pela força do Evangelho, se ergue para o amor, é luz dentro da eternidade que nunca mais se apagará. Martins Peralva nos mostra isso. Desejou, evidentemente, que aldeia por aldeia, cidade por cidade, preparasse almas para o reino que oportunamente haveria de construir o coração humano, o coração da humanidade inteira.
Jesus veio principalmente para nos educar. Jesus veio principalmente para nos educar. Nós temos que saber estudar para colher daqui os ensinos fundamentais para a nossa educação, para a nossa renovação, para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma moral, para o bem, para sabermos o que é e como se faz o bem a partir de nós, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nossos verdadeiros irmãos que são. E o objetivo da pregação educativa do Mestre entende-se tanto hoje como ontem, além fronteiras do nosso parco entendimento. A palavra do Senhor é simultaneamente pão e luz na estrada, na terra e no espaço. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, disse ele. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Por que o pessoal não quer estudar? Pão que alimenta, fortalece, encoraja. Luz que esclarece, orienta, dá responsabilidade. Luz que nos dá responsabilidade. Comendo desse pão subjetivo, nutre-se o homem em definitivo. Não terá mais fome. Banhando-se nessa luz, torna-se consciente do seu glorioso destino, artífice da sua própria evolução. Entende que lhe cabe na obra geral, coletiva, de aperfeiçoamento dos seres, uma contribuição que, por diminuta, nem por isso é menos valiosa. Há nessa colaboração um mérito indiscutível, o da boa vontade. Aquele que sente dentro de si uma réstia da claridade divina pode e deve influenciar no sentido de que todos coparticipem do seu programa de aprimoramento. Essa influência nem sempre se verificará pelo maior ou menor número de livros que escreve. Olha a bobeira de escrever livro. Todo mundo quer escrever livro, copiando tudo um do outro, em vez de estudar os livros seguros, em vez de estudar para ser um aluno responsável, trabalhador da seara do Pai. Essa influência nem sempre se verificará pelo maior ou menor número de livros que escreve, palestras que fazem, ou de conferências que proferem, mas pela efetiva exemplificação do bem. Na moral e no saber, se o contingente maior de encarnados se constitui, inegavelmente, de seres retardados, infelizes, o campo de atividades do tarefeiro evangélico é muito grande. A extensão desse campo desafia-lhe o esforço e a perseverança, o dinamismo e a resistência. Inteligências menos desenvolvidas vagueiam nas sombras da terra e do espaço, reclamando orientação caridosa, reclamando que nós voltemos ao trabalho ou iniciemos pela primeira vez o trabalho. Nos desvãos do crime e da loucura jazem desventurados companheiros de jornada, aguardando simplesmente uma frase alentadora, um conceito renovador. A palavra do Mestre continua ressoando, ressoando,
imperativa e fraterna, por mensagem de esperança, ide e pregai o Evangelho. Queridos amigos, que lição maravilhosa de Martins Peralva! Que lição maravilhosa, mostrando para nós o caminho, a verdade, como trabalhar essa verdade a partir de nós, seus filhos, suas inteligências, para começarmos a divulgar esse bem natural em nós para todos os nossos irmãos, para toda a sociedade, das aldeias às cidades grandes, para que a terra comece definitivamente a implantar e a implementar o reino de paz, de progresso responsável, de fraternidade profunda entre todos nós, para que cada um tenha o seu direito respeitado, o seu espaço garantido no caminho do bem. Esse é um trabalho, esse é o verdadeiro trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, cidade saúde do Brasil, no estado do Espírito Santo, há mais de 50 anos, trabalhando só para aprender, estudando, para poder melhorar o nosso presente e programar melhor o futuro da humanidade. Muito obrigado pela atenção a todos os senhores e as senhoras, aos irmãos e às irmãs, aos jovens, tudo de bom. Boas leituras somente em livros seguros.